Nesse momento nós temos algumas pessoas conectadas na internet, e eu queria que você que está conectado na internet pegasse o seu celular e mandasse uma mensagem para alguém, uma mensagem para um amigo, uma mensagem para um irmão, alguém do seu grupo, e desafie ele a se conectar nesse momento, para que nós possamos juntos pensar numa palavra muito especial. Eu vou me assentar enquanto você manda um WhatsApp rapidinho aí. Vou beber uma água na minha garrafa azul. Glória a Deus. Bom estar aqui com vocês. A gente está vivendo esses meses de bastante distanciamento uns dos outros, né? Embora a gente consiga se conectar pela internet, mas eu acho que muita gente já está cansado de internet, né? Tudo que acontece hoje é pela frente de um notebook, de um celular, de algum meio de comunicação, e às vezes a gente fica meio saturado. Mas é muito importante a gente gastar alguns minutos, e eu quero no máximo, guarde isso, em 30 minutos conversar com você. Eu espero não usar os 30, porque hoje é following, hoje é dia de grupos de vida do True Life, jovens e adolescentes. Então você líder, né, mande um zap aí para os seus liderados, para a gente poder se reunir nos seus devidos grupos e conversarmos um pouco, reunirmos o grupo todo, bater um papo. É muito importante nós estarmos juntos, né? Nós temos vivido um tempo todo especial. E hoje nós vamos iniciar uma nova série. Ok? Nós findamos a série Permanecer hoje. E nós iniciamos hoje uma nova série. Nós ainda não temos o banner da nova série, mas depois nós colocamos aí. Ok? E a série que nós vamos ministrar agora é Uma Geração Privilegiada. Eu quero falar com vocês e nós vamos conversar nas próximas semanas. E nosso intuito é que nós tenhamos 9 semanas. Por que 9 semanas, Johnny? Porque 9 semanas eu acho que é o suficiente para nós estudarmos esse tema baseado em um livro do Novo Testamento. E o livro que nós vamos basear esse estudo, essa reflexão, é o livro de Colossenses. É a epístola, a carta aos Colossenses. E é uma carta escrita por Paulo, o apóstolo. Ele escreveu quando estava preso, provavelmente em Roma. E alguns dizem que essa carta foi escrita meio junto, assim, ele escreveu Colossenses, Filipenses, uns dizem que ele escreveu Colossenses e Efésios juntos, mas alguns defendem que escreveu essas 3 cartas juntos. Paulo, ele não foi o pastor dessa igreja, porque foi escrito para uma igreja numa cidade específica, mas ele pastoreava à distância. Ele pastoreava por cartas, ele discipulava Onésimo, Epáfras também, caras que ajudaram na edificação da igreja, e eles pastoreavam diretamente a igreja. Mas vamos pensar que ele ministrava meio online. Se fosse hoje, ele ministraria pela internet, talvez, para trazer algumas bases e fundamentos para a igreja em Colossos, né, a cidade de Colossos. Agora, uma coisa muito importante, vou fazer essa introdução aqui para você entender, porque depois nós não vamos mais falar sobre a introdução. Essa carta de Paulo aos Colossenses, ela é um tratado cristológico. Ou seja, qual é a maior ênfase da carta aos Colossenses? É Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. Tudo o que Paulo escreve aos Colossenses gira em torno de Cristo, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo. E nós sabemos que o Cristo é Jesus. Jesus é o Messias, e ele veio
né, como Yeshua se manifestou para trazer boas novas para nós. E talvez, e eu fiquei pensando hoje à tarde, enquanto eu meditava nessa palavra, talvez seja a epístola mais profunda de Paulo. E é engraçado, né? As duas epístolas que mais me apaixonam, geram em mim paixão, são as cartas aos Efésios e aos Colossenses. E por que talvez a mais profunda? Talvez porque Cristo é a expressão mais profunda dessa carta. Todas as vezes que você ler a carta, e eu quero desafiar você jovem, tire um tempo essa semana e faça a leitura dessa epístola aos Colossenses. Pega do capítulo 1, ela é curtinha, né? Colossenses tem 4 capítulos, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, para não errar com você. São 4 capítulos bem curtos. Cara, se você der uma sentada, você lê isso em, talvez, nem 10 minutos. Mas para ler com mais tempo, leia um capítulo por dia. E você vai ver as riquezas de Cristo escritas nessa carta. Agora eu faço uma pergunta, por que nós vamos fazer uma série intitulada Uma Geração Privilegiada, baseados nessa carta aos Colossenses? E eu quero dizer para você porque essa carta aos Colossenses, ela tem um conteúdo muito contemporâneo, ou seja, é muito para os nossos dias, é muito parecido, algumas coisas são muito parecidas com o que a gente vive hoje, como jovens, como adolescentes, na sociedade em que a gente vive, naquela época, embora fosse num outro tempo, nós vemos realidades muito próximas, parece que um tempo de Colossenses está se repetindo no nosso tempo. E se você olhar algumas coisas, por exemplo, Colossenses, no passado, antes de Cristo se manifestar na terra como homem, já era uma cidade muito grande. Era uma cidade que tinha uma força econômica e cultural muito grande na região. Só que com o passar do tempo, essa cidade ela foi perdendo a força dela, as pessoas saíram dela e migraram para outras cidades. E cidades vizinhas, como por exemplo, nessa época que foi escrito a carta aos Colossenses, Éfeso era uma cidade muito grande, era uma metrópole. Só que Colossenses não. Colossenses era uma cidade agora pequena, embora tivesse alguma influência ainda financeira, né? Só que, embora o número de pessoas fosse pequeno, a influência das multiculturas era grande no meio daquele pouco grupo de pessoas da cidade. A igreja era pequena na cidade, ok? A igreja em Colossos era uma igreja pequena, só que a influência da cultura era muito grande. E quais eram algumas culturas que existiam na época? O próprio judaísmo, um sincretismo religioso que havia naquela época, existiam grupos que se levantavam para falar contra Cristo, contra o Evangelho, contra a religião. Eram alguns movimentos que se levantavam naquela época. E outra razão que eu vejo para nós estudarmos essa carta é que nós vivemos numa época que carrega algumas características. Por exemplo, o tempo de Colossenses era um tempo onde havia muita tolerância ao erro e quase nenhuma tolerância ou uma intolerância com a verdade. Parecido com hoje, né? O errado é certo, é aceitável, e o certo, o verdadeiro, não é aceitável. Já percebeu isso? Então, isso me chama a atenção. Jesus disse que nos últimos dias os homens seriam amantes de si, enfim, uma série de coisas ele disse, mas uma das coisas que ele disse que eles abririam mão da verdade para ouvir doutrinas de demônios. E a gente vive muito isso hoje. E pasme, fora da igreja e dentro da igreja. E logo eu quero falar algo sobre isso, se eu lembrar, senão eu não falo. Ok?
Mas outra coisa interessante é que as heresias, eu já falei do sincretismo religioso, se movimentavam naquela época e se levantavam com um ataque contra a verdade, com um rigor excessivo, e a gente vê isso hoje. Quer ver, por exemplo? Se levantam algumas inverdades, e eu vou falar por causa da autoridade da palavra, não é o que eu acho que eu penso, é o que a palavra de Deus diz. Algumas falsas doutrinas, alguns falsos conceitos se levantam, e às vezes levantam algumas bandeiras, porque algumas pessoas acham que algo é certo, outra coisa é certa, algumas ideologias de gênero, algumas ideologias políticas, outras ideologias sociais, de direitos humanos, enfim, uma série de bandeiras que se levantam. E se nós usarmos a verdade da palavra para dizer que algo dessa ideologia está errado, não é verdadeiro, eles se levantam e massacram o evangelho, não aceitam a verdade por estarem defendendo a sua causa. Isso é bem comum. Hoje a gente vive isso e naquela época já era assim. E aí sabe o que eu percebo? E eu ouvi uns dias atrás uma afirmação, e talvez eu já até falei aqui. Nós vivemos num mundo que não é anti-Deus. As pessoas não têm problema em aceitar que Deus é amor, que Deus ama as pessoas, que Deus pode até ter criado as coisas, que Deus seja uma força apenas cósmica. As pessoas até não têm tanta resistência a Deus, exceto algumas pessoas específicas. Mas o mundo, ele é anticristo. O sistema é anticristo. Porque o sistema de Cristo é um governo de Deus na terra. Então, para você se colocar debaixo de um senhorio, você tem que abrir mão de outro. Então, algumas ideologias, alguns ídolos que eu tenho, ou que eu possa ter, ou que você possa ter, eu vou precisar abrir mão deles para servir a Cristo. Isso é muito forte. Outra coisa que eu acho interessante é que a igreja, ela é chamada para viver nesse mundo hostil e ser uma influência para esse mundo sem ser influenciada por esse mundo. Então eu gostaria de ler aqui, depois dessa introdução, alguns versículos em Colossenses capítulo 1. Colossenses 1, você pode acompanhar assim na sua TV. Eu esqueci de avisar a versão que eu vou usar. É a nova versão transformadora, tá, gente? NVT. Aí vocês podem colocar aí que é melhor, o pessoal lê igualzinho. Ou melhor, essa aqui não é. Mas aqui é. Então eu troco aqui, NVT. Posso bagunçar tudo, gente? Vamos ler na Nova Almeida Atualizada. Depois tá bom? Nova Almeida Atualizada, tem aí? Tem, né? Beleza. Então nós vamos usar essa. Aí eu uso a Bíblia, parece que eu li a Bíblia daí, né? Beleza? Diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras. Epáfras era o pastor, aquele que pastoreava essa igreja diretamente. Nosso amado conserva em relação a vocês
fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira, poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim, vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Pai, que essa palavra nessa noite possa produzir todos os frutos pelos quais ela foi enviada e gerar em nós esses frutos, para que nós possamos viver de modo digno da nossa vocação, dessa nossa jornada, desse nosso tempo sobre a terra. Queridos, para ser bem objetivo nessa noite, eu quis me alongar um pouco na introdução e a leitura desse texto, porque eu quero destacar 3 pontos aqui para a nossa reflexão nessa noite hoje nos GVs. Bom, contextualizado a época em que a carta foi escrita aos Colossenses, a igreja de Colossenses, e trazendo essa realidade para a nossa realidade, eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho nos grupos depois. Mas sobre 3 ênfases que eu quero colocar, tem várias, mas nós não podemos por todas, porque é muito rico, então vale a pena você fazer um estudo pessoal dessa palavra. O primeiro ponto aqui refere-se ao poder transformador do Evangelho. A primeira coisa que eu quero colocar aqui é o poder transformador do Evangelho, que está descrito na pessoa e na obra de Cristo aqui na carta aos Colossenses. O Evangelho, o que é o Evangelho? O Evangelho, além de ser uma boa notícia, como nós falamos quinta-feira na live, se você quiser ela assistir sobre ministério evangelístico, além de ser uma boa notícia a respeito do que aconteceu no passado e chegou até Cristo para que chegasse algo até nós, uma boa notícia até nós, o Evangelho ele é uma narrativa que começa, como eu falei lá na live, começa em Adão e Eva com o pecado, vai caminhando desde os patriarcas e Abraão e Moisés com o povo de Israel, chegando a Cristo e por fim chegando a nós. É uma narrativa, uma história escrita. O Evangelho é uma história que foi escrita e o intuito do Evangelho é me incluir na história de Deus. Olha que legal. O que é o Evangelho, Johnny? O Evangelho é uma história que foi escrita, a qual Deus quer me incluir nessa história. Ok? E aí tem um texto em Romanos, e aqui eu quero ler na nova versão transformadora, Romanos 1,16. Pois não me envergonho das boas novas do Evangelho, a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação, para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Queridos, esse texto, ele diz o seguinte, que o Evangelho é um dinamite poderoso que explode qualquer barreira que exista entre uma pessoa e Cristo. O Evangelho, ele é transformador. O Evangelho, ele rompe barreiras, ele
quebra barreiras e ele leva a pessoa mais incrédula, mais cética, mais descrente a olhar por trás do evangelho, os atos de amor de Deus, a graça salvadora de Deus que está em Jesus. E ele quebra, ele arrebenta, ele tira esse véu, como Paulo fala, e faz com que a pessoa, ela, pela fé, acesse os benefícios dessa história, dessa narrativa, dessa boa notícia que é o evangelho que está em Cristo Jesus. Então isso é muito legal. Então uma coisa que você precisa entender, e eu preciso entender, que nós dependemos do evangelho. E o evangelho não depende de nós. O evangelho continuará sendo evangelho sem você e sem mim. Mas eu e você nunca mais seremos as mesmas pessoas se nós acessarmos o evangelho de Cristo Jesus pela fé. Pegou isso? O evangelho não precisa de você. Ele continuará sendo evangelho sem você. Mas você não poderá ser transformado sem o evangelho. Mas pelo evangelho você se tornará uma nova criatura. Então o evangelho é a história que dá sentido à minha história. Por isso você e eu precisamos acessar este evangelho. A fé em Cristo tem o poder de me vincular, a fé em Cristo tem o poder de me vincular ao poder desse evangelho. Amém? Pegou isso? Então o evangelho é o poder transformador na nossa vida. Segundo lugar, que eu vejo aqui na carta aos Efésios, que você e eu precisamos levar em consideração, é o valor da fé em Cristo. Bom, se o evangelho, se o poder que há no evangelho, ele é acessado pela fé, eu preciso entender o valor que há na fé em Cristo. E sabe qual é o valor? O valor da fé, quando eu olho esse texto aqui, ele fala dos benefícios. E um benefício que eu quero citar, que desencadeia em outros vários benefícios, um benefício da fé em Cristo Jesus, é o acesso. A fé em Cristo Jesus me dá acesso. Quando eu creio, não porque eu vejo, quando eu creio, não porque isso é uma tradição da minha família, não. Porque eu creio, porque eu dei crédito àquilo que foi dito, porque eu aceitei como verdade absoluta aquilo que foi dito, então a palavra de Deus me garante o acesso. Que acesso? Acesso ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Vou virar para cá. Jovem, estou aqui? Ainda não? Estou aqui. Jovem, adolescente, tem coisa mais chata, tem coisa mais sem graça você não conhecer o propósito de Deus para a sua vida? Vou virar aqui, para outra câmera aqui. Jovem, o evangelho, a fé em Cristo me dá acesso ao conhecimento do que Deus pensa, do que Ele quer ao teu respeito. E sabe que aquilo que Ele tem para mim é melhor do que eu possa pensar ou imaginar? Segundo benefício, o acesso que eu tenho, o acesso pela fé, eu tenho acesso à sabedoria de Deus. Imagine que eu e você, na nossa mente limitada, no nosso conhecimento limitado, como nós já falamos de conhecimento, mas nossa sabedoria limitada, pela fé eu posso acessar a sabedoria de Deus, que é mais sábia do que a inteligência e a sabedoria dos homens, que é maior do que a sabedoria dos homens, que conhece passado, presente e futuro. A sabedoria de Deus dá a você e a mim a condição de acessar passado, presente e futuro. Terceiro
aspecto que eu vejo aqui do valor da fé em Cristo é que o valor da minha fé em Cristo me dá acesso ao entendimento espiritual, a discernir todas as coisas e não ser discernido por ninguém. Discernimento espiritual, entendimento espiritual, saber se é o céu que está agindo, saber se é o inferno que está agindo, saber se é o homem que está agindo, saber se é Deus que está agindo. Discernimento espiritual. E qual é o fruto? Qual é o fruto desse acesso? De poder conhecer a vontade de Deus, a sabedoria de Deus e ter entendimento espiritual. O fruto é, nós vamos sempre honrar e agradar a Deus. Porque se eu sei o que Ele quer de mim, se eu vejo o que Ele vê, e se eu entendo da maneira como Ele entende o ambiente, as situações, eu vou agradá-lo em tudo. Segundo lugar, nós vamos sempre conhecer mais ao Senhor. Porque quanto mais eu tenho o conhecimento da vontade de Deus, quanto mais eu tenho a sabedoria de Deus, quanto mais eu tenho entendimento espiritual, mais eu conheço ao Senhor. E nós sabemos que na prática, isso se desenvolve através de um relacionamento com Deus, na oração, no jejum, em alguns momentos, e na leitura e na meditação da palavra de Deus. Então você e eu, pela fé em Cristo, podemos pegar esse livro, que tem apenas algumas coisas, letras escritas, e extrair daqui a vida de Deus, extrair daqui o rema de Deus, não apenas a palavra vocal ou escrita, mas o espírito por trás dessa palavra a gente consegue extrair daqui, por causa da fé. Como nós somos uma geração privilegiada? Como não somos uma geração privilegiada? Claro que somos. Somos uma geração muito, muito privilegiada. E por último lugar aqui, nesse acesso, o fruto é que nós vamos ter ou dar ou ter todo tipo de bom fruto. Em outras palavras, você sempre vai ter algo para oferecer para as pessoas. Sabe outro acesso que nós temos por causa do valor da fé de Cristo Jesus em mim? O acesso ao poder de Deus. Está tudo no texto que eu li aqui. O acesso ao poder de Deus. Sabe as limitações? Elas morrem quando o poder de Deus se manifesta. E eu vejo esse acesso ao poder de Deus, ele me beneficiando em 4 áreas. Olha só que legal. Vou aqui para o Lipe, aqui na minha direita agora. 4 áreas que o poder de Deus, ele me dá de benefícios. Primeiro, perseverança. Segundo, paciência. Terceiro, alegria. Quarto, gratidão. Olha só, o poder de Deus me dá 4 benefícios: perseverança, paciência, alegria e gratidão. Agora, vamos na prática. O poder de Deus te dá o quê? Perseverança. Uma das, porque depende, para um pode ser essa a pior, para outro pode ser uma outra coisa pior, mas para aqueles que essa é a pior, fica pior para você. Mas senão, uma das piores, uma das coisas mais decepcionantes talvez é quando você está diante de um desafio, você sabe que você não vai conseguir, e você não pode desistir, mas você não consegue avançar. E aí te falta o quê? Perseverança. Agora, quando você acessa os valores da fé em Cristo Jesus, e você acessa o poder que há em Cristo Jesus, a plenitude do poder de Cristo Jesus. Então, quando você está diante de um desafio, você sabe que não é a sua força, mas é a força dele em você. E então você recebe uma carga de perseverança. Sabe aquela palavra de afirmação no seu interior, dizendo assim: vá, você vai conseguir, então você avança. Segundo, você tem paciência, porque as coisas não acontecem do jeito, na hora que a gente quer. Então a paciência, a capacidade de esperar, se você coloca fé no poder que há em Jesus, você consegue esperar. Você consegue esperar um pouquinho mais.
Outra coisa que eu acho que é muito legal é que se você coloca a sua confiança no poder de Deus, você também vai ter alegria. A alegria é um benefício da minha confiança, da minha fé no poder de Deus. E em último lugar, gratidão. Porque, se eu e você colocamos a nossa fé em Jesus e nos apropriamos do poder que há em Jesus, não tem como não ter alegria. E por último lugar, para encerrar essa ministração, nós vamos falar sobre um direito que nós temos, que está descrito aqui nesse livro. Querido, no contexto de vida que nós vivemos, nós precisamos lembrar que o Evangelho, ele transforma a minha vida. Ele é o poder de Deus que transforma a minha vida. Segundo lugar, é que a minha fé, ela tem um valor muito grande. E ela tem benefícios, ela tem acesso a algumas coisas espirituais, eu citei algumas. E ela tem benefícios por eu acessar. E eu gostaria que vocês conversassem um pouquinho sobre isso. Talvez compartilhassem algumas experiências com alguém aí no grupo ou durante a semana. E em último lugar, eu queria colocar sobre o direito que nós temos. O direito de sermos herdeiros. Direito de sermos herdeiros. Sabe, querido, herdeiro é alguém que está debaixo de uma lei, de um benefício garantido. Se numa questão natural já é forte essa questão dos herdeiros, do herdeiro, dessa lei sobre herança, imagine espiritualmente. E nós somos herdeiros. E existe, e eu queria que você pensasse depois sobre isso. Nós não vamos ter tempo para falar sobre isso, por causa do nosso tempo que já acabou. Existe uma herança para um povo santo. Sabe qual é uma das marcas dos colossenses? É que eles se desvincularam da multicultura que eles viviam, na cidade em que eles viviam, abriram mão dos seus ídolos, abriram mão das heresias em que eles viviam, e eles aceitaram a Cristo como único na vida deles. E eles se tornaram um povo peculiar, um povo santo. Foi a mesma coisa que você e eu fizemos. Eu e você largamos alguns vícios, alguns pecados de estimação, largamos algumas idolatrias que nós tínhamos. E se você não fez isso, faça hoje, sabe? Abra mão disso, porque isso vai complicar a sua vida com Cristo. E eles se tornaram um povo exclusivo, santo. E por isso eles acessaram um direito. Qual direito? De herdeiro. Segundo ponto aqui é que existe uma herança para aquele que vive na luz. Depois você olha lá em 1 João capítulo 1, versículo 7 em diante até o 9, você vai ver ali que se nós dissermos que andamos na luz, mas andamos nas trevas, o nosso discurso está muito estranho. Existe uma inverdade, existe uma mentira. Agora, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, então nós mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. Olha que coisa interessante. O que te deu o direito e me deu o direito de andar na luz foi a minha fé em Cristo Jesus. Agora o que me mantém com os direitos de herança é se eu ando na luz. Claro que isso não é feito de justiça própria, por atos que me absolvam ou me aprovem diante de Deus. Não, tudo isso é feito porque eu estou em Cristo, porque eu vivo e balizo minha vida em Cristo. Ok? Então, concluindo essa mensagem, essa introdução aos Colossenses, você e eu somos uma geração privilegiada. Privilegiada por quê? Porque nós fomos encontrados por Cristo. E existem coisas a nosso respeito, escritas a nosso respeito, para você e eu acessarmos pela fé, que dizem respeito ao Evangelho de Cristo Jesus, a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, que se você e eu acessarmos, nós vamos desfrutar.
desfrutar. O que eu quero desafiar você, jovem, é que nesse tempo de ainda um isolamento social, talvez para alguns já liberou um pouco o trabalho, algumas questões, eu queria te levar, eu queria te convidar a nós irmos a um lugar onde nós vamos entender o que Cristo fez por nós, quem nós somos em Cristo, onde nós estamos, quem está em nós, quais são algumas lutas que nós ainda temos, quais são alguns deveres que nós ainda temos, quais são algumas oportunidades que nós temos nesse tempo e debaixo do que você e eu estamos.